Mais do que este é o suficiente para a gente trazer uma reflexão, uma explanação da palavra aí que tem muito a ver com família. Amém? Você achou aí 1 Timóteo já? Já achou o capítulo 5? Vamos para o capítulo 8. Só esse versículo é o suficiente para nós. Muito bem. Vamos ler juntos? Isso, pega a sua Bíblia, faça uso dela. Diz assim o texto. Quero que você memorize esse texto, guarde ele no profundo da sua alma, do seu coração. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, parte A. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem é esses seus aqui de princípio? Familiares, mães, pais, tios, tias, entenderam? Em contexto mais amplo, aí ele vai fechar. Ele vai sair desse contexto mais amplo e vai fechar para o mais privado. Vou repetir o texto. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, agora ele fecha mais. Ele sai do contexto mais amplo, entendeu? Pais, mães, né? Tios, tias, primos, primas, entendeu? Aí ele vai para o contexto agora só família. Ele diz assim: e principalmente da sua família, negou a fé. Negou a fé. E é pior do que o infiel. Sério, né? Vamos repetir o versículo? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Como hoje nós estamos também tratando sobre o dia da família, nós precisamos trazer uma palavra direcionada à família. Alguns conselhos da família, para a família que todos nós temos aqui. Ou nós somos pais, mães, ou no mínimo nós somos filhos e filhas. Mas fazemos contexto de uma família, fazemos parte de uma família. Não tem como. De alguma forma fazemos parte de uma família. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem como matemática como construir uma família feliz. Como construir uma família feliz? Há tantos segredos, irmãos, há tantos ensinos na Bíblia, há tantas orientações. Há 23 anos eu tenho orientado por onde eu passo. Nesse tempo que pastoreei tantas igrejas já, tantos lugares eu tenho ensinado essas verdades e elas nunca cessam. Sempre a palavra de Deus tem algo novo para nos orientar dentro desse contexto sobre construção de uma família. As mazelas que estamos vivendo hoje na nossa sociedade, olha para mim. As mazelas que hoje nós estamos vivendo na sociedade é consequência de famílias desestruturadas, de família que não construíram uma base sólida. E aí nós muitas das vezes se perdemos, famílias que se perderam, famílias que não vivem mais os princípios básicos, famílias que não têm mais os princípios básicos. É lamentável, é lamentável. E às vezes família cristã, amém? Muitas famílias que disfuncional nós temos visto nesses tempos. O que é família disfuncional? Família que não tem mais, que não agrega mais valores, que não há mais honra aos valores e que se perderam. Parece que vive como vive, um monte de galinha no terreiro. Basta ter um milho para comer todo dia, está tudo bem. Não é assim. Família não é isso. E eu quero trazer alguns conselhos a respeito disso. Na construção de um lar, guarde isso no seu coração. Na construção de um lar, escuta logo. É preciso que cada membro que compõe a família tenha 3 pilares, né? 3 atitudes, vamos dizer assim. Quem constrói uma família precisa buscar sabedoria, precisa buscar maturidade e ser uma pessoa paciente. Esses são alguns pilares importantes para termos uma família sólida e tudo mais. Talvez você de antemão possa me perguntar dizendo: pastor, qual o defeito mais perceptível na vida de uma família
E aí vamos pegar só os dois personagens principais, o homem e a mulher, sem tratar de um momento agora dos filhos. Qual o defeito mais perceptível hoje, entendeu, que nós encontramos na figura de um pai, de um esposo, de uma mãe e de uma esposa? Se você puder dizer uma, o que você diria? Se você pudesse dizer uma, eu vou dizer duas, eu vou dizer uma de cada uma. Talvez você até discorde, mas é que eu tenho observado, né? E é que eu tenho visto com mais clareza essas questões. Então, qual é o defeito mais perceptível na vida de um homem e de uma mulher? Do homem, os varões: insensibilidade. As varoas concordam comigo? O homem é um ser mais insensível, mais razão, né? Está tudo quebrando, está tudo, né? Fica ali, tranquilo, né? A esposa está lá chorando, questionando, ele está lá tranquilo, né? Tranquilo. A insensibilidade irrita com as mulheres, né? Que parece que ele não tem essa sensibilidade, ela não tem, ele não tem essa sensibilidade para com ela, né? E da mulher? Falando do defeito mais que a gente bate assim, já identifica na vida da mulher: o homem, insensibilidade. E a mulher? Fala dele. Os irmãos concordam, varão? Então, de princípio, a gente percebe que é dois universos, né? Entendeu? Sensibilidade e faladeiro. Fala demais, entendeu? Toda hora, todo momento, entendeu? E aí é um dos defeitos mais perceptíveis que a gente bate assim no olho. E a gente consegue identificar, e a gente, poucos anos, né? Cuidando de família, a gente tem essa noção. Mas vamos lá, vamos trazer alguns conselhos. Primeiro conselho que a gente vai trazer para construirmos uma família feliz. Primeiro conselho que eu quero dar para você: o processo da honra. A pergunta é: lá na sua família ainda existe honra? Ainda existe esse valor chamado honra? O varão, você, esposo, honra sua esposa? Você honra ela? O que é honrar, pastor? É tratar bem, é tratar com amor, é respeitá-la. Isso é honra. Isso vale para o inverso. Você, esposa, honra o seu esposo como esposo e como líder da sua casa? O esposo honra a esposa? São valores que não são esquecidos. São valores que não são mais observados muito. É o desrespeito. Em qualquer lugar, em qualquer esquina, é o desrespeito. Vai pra cá, vai, desrespeito total. Os filhos ainda, agora para os filhos ainda honram os seus pais. E é um dos mandamentos com promessa, a Bíblia diz. Viver muito e bem. Duas promessas num versículo só. Filhos que honram pai e mãe vivem bem e muito. Ele pode ser bêbado, ela pode ser uma bêbada, ele pode ser um bêbado, ele pode ser um drogado. Eu estou dando suposições aqui, entendeu? Ela pode ser uma drogada ou um drogado. Para o filho é a mãe, e não tem conversa. Ela não é exemplo para mim, é sua mãe. Ele não é exemplo para mim, é seu pai. Acabou com essa. Não dá para negociar esses princípios. E quando a gente negocia esses princípios que são valores, é o que a gente tem visto na sociedade assim: lares desajustados, lares disfuncionais, lares que não valorizam e regam esses conceitos, esses valores de família. Pega cada um para si, Deus por todo. Cada um corre para o lado, cada um faz o que vem na telha, cada um faz o que pensa, não presta conta nada a ninguém, cada um por si. Isso não é família, irmão. Isso é uma criação de galinha. Me perdoa a expressão. Isso é criação de galinha. Galinha não presta conta nada. Você não é ser humano, irmão. Nós temos que submeter uma hierarquia. Segundo conselho: primeiro, tem honra na sua casa? A honra entre os cônjuges, a honra entre os filhos e os pais? Tem, pastor. Então ainda tem jeito. Ainda pode as coisas mudar. Ainda. Se tiver isso aí dentro. Segundo conselho:
dentro de uma família precisa haver comunicação. Eu sempre costumo dizer, comunique-se com clareza. Lá no seu lar tem diálogo. Papai conversa com mamãe? Mamãe conversa com papai? Pais conversam com os filhos? Filhos conversam com pais? Sentam para conversar? Tem tempo para conversar? Aconselha, exorta, elogia. Tem isso lá? Não tem? Vai pensando aí. É uma criação de lá. De lá não tem ordem. É do jeito que as coisas caminham. Essa é uma realidade, irmão, que nós estamos vivendo hoje. A falta de 50% de uma construção de uma família é o diálogo. Irmão, sem diálogo não tem nada. Irmão, não tem como haver uma família estruturada se não há diálogo, se não há honra. Não há respeito, não há conversa, não há diálogo, não há limites. Não há. Está tudo perdido, irmão. Está tudo assim, ó, virado. É preciso enxergar. O problema é que às vezes dentro do lar, a estrutura do lar, os pais, né, o sacerdote, a companheira, a esposa, a ajudadora, a disjuntora, entendeu? Aquela que está ao lado, às vezes ambos não conseguem eles mesmos se entender. Aos filhos ficam de parte. Vou perguntar uma coisa: você, mamãe, e você, papai, nós, pastora, mamãe e o papai, nós, você tem coragem de perguntar para o seu filho, para a sua filha? Entendeu? Você tem coragem de chegar para o seu filho e dizer assim: filho, o que você, quando você olha para mim, o que você vê em mim como mãe? Você tem coragem de perguntar? Diga como eu sou como mãe. Você tem coragem de perguntar para o seu filho? Hein, irmão? Hein, irmão? Você tem coragem de perguntar como pai para o seu filho: o que eu sou como pai para você? O que eu sou como mãe para você? Você tem coragem? E desse permissão dele ser sincero na palavra. Talvez você ouvisse coisas que você ia chorar, ser desagradável. Porque se você permitir ser sincero, eles vão dizer verdade na cara de alguns de nós, como pais, que vai nos machucar. Porque a gente não tem sido aquilo que de verdade fomos chamados para sermos. Verdadeiros pais e verdadeiras mães. Irmão, quando um filho perde o respeito de um pai, quando um filho perde o respeito de uma mãe, a família está destruída. Quando um pai já não consegue conduzir dentro dos propósitos de Deus, dentro daquilo que é ético, que é moral, um filho, acabou, irmão, acabou a família. Quando a mãe não consegue aconselhar um filho e o levá-lo a ter entendimento de que precisa mudar, acabou a família. Virou qualquer coisa, menos família. Porque precisa haver hierarquia. E às vezes isso acontece porque o próprio casal são responsáveis. Só uma perguntinha para você, só para vocês pensarem. Isso não acontece na sua família, nem na minha, só nas famílias de Plutão. Lá, o último planeta da Terra. Entendeu? Só lá. E não acontece não. Deu essa pergunta que eu vou fazer para você agora, para a gente refletir. Quantas vezes você, como mãe, deu uma ordem para o filho, mãe, e o pai foi lá e desfez? Quantas vezes? Quantas vezes, pai, você deu ordem para que o filho cumprisse isso e a mãe foi lá e desfez? Quem já viveu isso? Quem não tem isso não, esse problema não, né? Como é que se estabelece um lar, se até o casal não se entende? Se até o casal não se respeita um ao outro? Não dá para dar glória, eu sei, mas é a realidade. A gente precisa ajustar. E eu falo isso com muito carinho, eu falo isso com muito amor, porque as pessoas que olham para mim, a pastora e a minha família, parece, né, os novos que estão aqui, vocês vão conhecer a gente cada vez mais, parece que a gente ganhou um presente de Deus. Não, pastor, tenho 2 filhos abençoados, porque Deus honrou ele.
vai esperando que foi só Deus que fez a obra. Se não fosse o nosso exemplo como pai, o exemplo como mãe para os filhos. Porque os filhos olham para nós como um espelho. E é nós que temos que refletir o que eles serão. Como é que eu posso cobrar algo que eu não vivo dentro de casa dos meus filhos? Pensa comigo. Eu sou uma pessoa mentirosa ou mentirosa. Como é que eu posso cobrar para o meu filho para ele não ser mentiroso? Você está entendendo? Estou dando um exemplo. Tudo que eu preciso cobrar do meu filho, eu preciso ser exemplo. Porque as minhas atitudes da pastora fala mais do que palavras. Não adianta eu dizer, menino, não faz isso, menino, não fuma! E você está lá com um cigarrão na boca. Você está ensinando alguma coisa? Você está ensinando uma hipocrisia, você está sendo hipócrita. Você está dizendo, meu filho, entendeu? Não fuma! E a mãe está lá, a mãe cobrando para o filho não fumar, mas está lá com um cigarrão. Meu filho, não beba, está lá com um copo no final de semana enchendo a cara. Não dá, falando muito. Estou falando só aqui. Como é que a gente ensina os nossos filhos se nós não somos exemplos? Nós precisamos ser espelho. Nós precisamos ser espelhos para os nossos filhos. Nós precisamos deixar, entendeu, que as coisas de fato, através de nós, construa uma estrutura sadia de nossos filhos. Vou continuar, porque não fico só no ponto, né? Segundo conselho, para termos uma família feliz, segundo conselho, desenvolva maturidade emocional, cresça, mude, aprenda a lidar com os problemas e resolva. Os problemas não é para destruir a tua família, os problemas é para você ajustar, aperfeiçoar, amadurecer. Nós precisamos amadurecer, irmão. Tem pessoas que entram num casamento e estão com 10 anos, 20 anos cometendo as mesmas coisas que começou. Pelo amor de Deus, a mesma infantilidade, a mesma meninice, a mesma forma de agir, a mesma forma de se portar, sabe que precisa mudar, sabe que não é daquele jeito, mas continua naquela prática, já passou 10 anos, já passou 20 anos, meu Deus! Nós precisamos aprender a crescer, desenvolver, entender nossa maturidade emocional. É normal que há 10 anos atrás você tenha cometido um erro, mas não é normal 10 anos depois você está cometendo o mesmo, irmão. Isso não é normal. E é por essa razão que às vezes algumas famílias estão aí. E olha, irmão, é 22, 23 anos cuidando de vida, não é assim isso na colonia. De eu chegar em famílias e olhar. Eu cheguei em famílias, às vezes, já cheguei em famílias, entendeu? Que me permitiram eu intervir, porque desde já eu já falo, né, para os novos principalmente, eu não trato com nenhuma família sem autorização da mesma. Pode estar quebrando pau, se não me chamar, não vou lá. Pastor, não vem não, vem não. Eu só vou se você me convidar. Porque quem é responsável pela sua casa? Não é você, meu amado? Não é você, meu amado? O que eu vou fazer lá? Sem a sua autorização. Eu sou pastor. Eu não sou pai, eu não sou mãe. Eu só sou pastor. Não, pastor, quando souber disso, vem aqui, vem não. E a Bíblia eu sei, mas não vou. Eu fico esperando. Se o casal precisar, ele me procura. Faz a ligação. Pastor, o senhor pode vir aqui me dar um auxílio? Pastor, o senhor pode vir aqui? Pastor, o senhor pode vir aqui me dar uma orientação nessa situação, não estou sabendo lidar? Aí eu estou lá para se dispor. Mas sem convite, irmão, não posso. Em alguns lares que eu fui convidado para auxiliar, para dar um norte em algumas coisas, entendeu? Porque para dar um norte na família, irmão, entendeu? Eu, como pastor e como pastora, muitas vezes chegamos lá e a gente às vezes já prepara a família. Vocês estão prontos para ouvir a verdade? Vocês estão prontos? Aí a pessoa diz, estou ou não estou? Eu vou dizer a verdade, porque a voz dela pode doer. Posso, pode, aí eu falo. E algumas dessas famílias baixaram a cabeça, algumas dessas pessoas choraram diante de nós, algumas dessas pessoas reconheceram os seus erros, algumas dessas pessoas mudaram. Aí você pergunta, quanto? De 10, 2. E o resto? Disseram assim, é verdade, pastor. Eu entendo, pastor. Eu sei disso, pastor. Então, meu filho, vamos tomar um caminho diferente? Casalinho.
vamos tomar uma rota diferente, vamos praticar isso, vamos fazer desse jeito, assim, vamos. Na outra semana está tudo igual. Porque a disponibilidade de mudança precisa partir de quem está dentro do processo entendeu? De que precisa de mudança. Eu não mudo ninguém, Deus não muda ninguém sem a permissão sua e minha. Está na igreja, não muda nada, sai da igreja, vai para outra igreja, não muda nada. O problema não é a igreja, o problema não é a estrutura da igreja, o problema está na pessoa. É a pessoa que ouve, mas não muda, não quer mudança. Vocês entenderam até aí? Está tudo bem até aí? Amém? Está bom esse conselho? Está chato? Não, está machucando não, né? Amém. Então vamos lá, para o quarto, né? Para o terceiro. Administre bem o seu tempo dentro da sua família. Como é que você administra o seu tempo dentro da sua família? Aonde você impõe o maior tempo? Onde você gasta mais tempo? Aonde? Dê uma observada, dê uma sondada. Entendeu? Às vezes a gente não sabe administrar bem o tempo dentro do lar. Qual foi a última vez que você sentou com teus filhos para fazer um café da manhã junto? Um almoço junto? Uma janta junto? Quando foi a última vez? Pensa aí. Você diz assim, pastor, semana que vem, ou semana passada. Glória a Deus, se isso aconteceu. Mas se você disser, eu nem lembro o tempo. Você está entendendo como as coisas estão erradas? Errado. Eu e minha esposa não temos um dia. Não vou dizer que não temos um dia. Às vezes acontece necessidades, situações que eu não sento com ela para tomar o café, que eu não sento com ela para almoçar. Claro que são preventos. E as 3 refeições eu estou com ela. Mas você pode pelo menos fazer uma com a sua família. Como você tem usado o seu tempo? Você tem sentado para conversar com seus filhos? Você tem orientado? Os seus filhos têm prazer de te ouvir? Só para a gente pensar. Estou pensando. É para a gente refletir. Continuando. Quinto. Devido a essas tarefas em casa, conselhos para uma constituição de uma família feliz. Lá na sua casa, todo mundo se ajuda? É uma família que todo mundo se ajuda, ou é um senta e o outro que se mate? Como é a sua família? É aquela que o filho vai lá no canto fazer alguma coisa, o pai vai para o canto fazer outra coisa, a mãe vai para o canto fazer outra coisa, todo mundo contribui para um bem-estar, para um objetivo principal. Ou lá tem aqueles que só sentam, só se sentam, só esperam e não há ninguém, e aquele rapaz só fica esperando na boca que nem um filhote de águia, né? Tem que jogar. Um desse eu vi um vídeo de um pássaro que foi criado por nós, não pela a mãe original, por nós, sempre recebendo alimento na boca. E ele cresceu recebendo alimento na boca. Eu não sei se vocês viram esse vídeo, está correndo aí. Esse pássaro fugiu da gaiola pelo instante, não foi embora, mas ficou no terreiro. De repente ele vê uma minhoquinha andando, não é uma minhoquinha, uma lagartinha, um negócio. Aí ele abre o bico e fica assim, e o bicho andando, porque ele nunca aprendeu a picar e pegar a comida. Ele esperava que alguém colocasse na boca. E a lagarta ia para o canto, era um lagarto, era uma minhoquinha, né? Não sei o que era uma árvore que ele estava desejando comer. E ele era adulto. E ele com o bico aberto, muita bicharia ele ia com o bico aberto. Acho que ele estava esperando que alguém jogasse o bico. Assim acontece às vezes. Assim às vezes acontece. Entendeu? Porque às vezes não temos tempo, administramos bem o tempo, né? E tudo mais. Não dividimos as tarefas dentro de casa. A sua casa precisa ser compartilhada. A esposa do canto fazendo algo, a esposa do canto fazendo, os filhos também. E isso faz parte de um lar, entendeu? Uma estrutura de um lar abençoada. Continuando, quinto, conheça as suas fraquezas e busque a mudança. Conheça as suas fraquezas e busque mudança. Você já viu alguém contar os seus erros como virtude? Já se separou com pessoas assim? Como, pastor? Como? Alguém achar engraçado os seus erros? Tem. Tem gente que conta uma história do erro dela ou do erro dele, dizendo assim, e eu faço assim mesmo. E eu sou assim mesmo. Com naturalidade, eu fico assim.
há necessidade de melhorar, não há essa necessidade de conhecer as fraquezas e saber que eu estou errado nisso, eu preciso melhorar nisto. Eu não posso olhar para os meus defeitos e ver como virtude, irmão. Tem gente olhando para os defeitos, vendo os defeitos e fala como se fosse virtude. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo menos diga assim, eu tenho agido errado. Eu sei que eu faço isso erradamente, mas falar o ponto de dizer, falar aquilo que é errado, rindo, saboreando, como se fosse virtude. Eu já vi tanta coisa. Irmão, a gente vê cada coisa, como pastores que nós somos, que a gente fica abismado com situações. Não é possível. Não é possível que esse varão, entendeu, acha que fazer isso todos os dias com a esposa dele é natural. Não é possível que ele ache. Essa esposa está fazendo isso com o esposo. Não é possível que ela não perceba que isso que ela está fazendo com o seu esposo é natural. Não. Mas, infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Nunca sorria e conte vantagem daquilo que você sabe que precisa melhorar. Que não é virtude, é defeito. Se é defeito, eu preciso mudar. Que eu acabei de falar. Qual é os dois defeitos principais? Entendeu? Um do homem e da mulher. O primeiro, o homem, sensibilidade. Às vezes o homem é insensível, né? Defeito precisa melhorar. Precisa ser mais amoroso, precisa ser mais carinhoso, entendeu? Com seus filhos, precisa ser mais amoroso, carinhoso, entendeu? Com a sua esposa. E a mulher fala demais, precisa melhorar. Fala demais, irrita demais, tira a paciência demais do varão. Precisa melhorar. Não sorria com o defeito nosso. A gente precisa melhorar o nosso defeito. E ai, quem não tem? Pastor, você é perfeito? Chega você a pensar. Que para chegar lá precisa. Mas é uma construção fazer essa mulher. Os vizinhos não vê a gente. A gente não tem essas coisas lá. Os vizinhos é um silêncio. Lá onde eu moro há 32 anos. Acho que é mais. 32. Passou. Lá está nos 30, 32. Entendeu? As pessoas não respeitam. As pessoas têm um respeito com a gente. Vocês não sabem o respeito que eu tenho lá naquele lugar. Como as pessoas tratam a gente, como as pessoas olham para a gente. Entendeu? Como elas olham para a gente e vê na gente referenciais, entendeu? Que pode até ajudá-los. Por que, irmão? Porque a gente procura fazer com que tudo que acontece entre nós de errado, a gente resolve no particular, na tranquilidade, na calma. Não precisa. Olha que esse aqui ano passado já foi, né, pastor? Umas coletazinhas de vez em quando. Jesus foi tratando. Tem dia que quando ela fala em alguma coisa, como qualquer ser humano, ela chora. Eu digo, por que tu está chorando? Porque eu errei mais uma vez. Ela diz, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter me portado desse jeito. Eu não deveria ter criado essa situação. Mas eu errei. Ela chora. Mas falhas que ainda ela tem, como eu também. Mas nós estamos todos os dias buscando ajustar. Continuando. Deixa eu olhar para o relógio. Já findou, né? Esteja disponível para a sua família. Esteja disponível para a sua família. Esposo, tem tempo para a sua família? Ei, varão, você cuida bem da sua família? Você reserva tempo? Ou é só trabalho, irmão? Mas não, a vida toda não é só trabalho. Porque a gente fica com essa ilusão de achar que não está comida dentro de casa, está tudo bem. Não, irmão. Não é só comida que é a nossa responsabilidade como pais, como esposo. Não é só comida. É carinho, é afeto. Amém? É diálogo, é conversa. Falando de conversa, porque não é briga, não é aquele reteté, não. Né? Vocês têm uma ideia, aqui na igreja, muitas células fecharam, muitos grupos familiares fecharam nos lares. Vocês sabem qual é a principal razão que muitas células vão passar da igreja aqui fecharam? Exemplo.
abre uma célula lá na casa do irmão Fernando e da irmã Maria. Agrega um monte de gente, a vizinhança, alguns vizinhos, meus amigos. Daqui a pouco tá o pipoco lá. Quem é que vai colocar desse mais, irmão? Quem é que vai com um trabalho, com uma célula, com um grupo, entendeu? Se o vizinho está escutando os dois se matarem, vai, não tem panela aí. O cara disse, eu não vou mais para lugar desse, não. Aí a célula às vezes até, ó. Aí depois, ó. Engole. Porque o nosso exemplo, ou ele espere, ou ele atrai. Se alguém falar isso, fechando, não dá tempo mais não. Esteja disponível para a sua família. Eu aviso para vocês. Tem uma historinha rapidinho de um filho que chegou com o pai e dizia: pai, eu preciso conversar com o senhor. Menino, eu estou ocupado. Pai, eu quero conversar com o senhor. Menino, eu estou ocupado, não posso mais. Agora não posso. Agora não pode, nunca te entendo. Esse pai pode servir também como exemplo de uma toda exemplo de pai. Um dia ele chegou para aquele pai e perguntou: pai, quanto custa uma hora do seu trabalho? Aí ele disse: X valor, vamos dar um valor aqui. Entendeu? R$10. Vai que é mais. Então, um valor, R$10. Aí ele diz: R$10 é a sua hora do seu trabalho? É. Aí ele chegava toda semana para o pai e dizia para o pai, né? Me dê R$2 aí. Queria falar com o senhor: não, pai, eu só quero R$2. Tá, passa. Então vai. Esse menino, em uma semana, ele ajuntou R$10. E aí ele chegou para o pai um dia e disse assim: pai, eu preciso falar com o senhor. Eu tenho tempo. Pai, eu tenho dinheiro para comprar uma hora do seu tempo que eu preciso falar com o senhor. E ele pegou R$10 e entregou para o pai. Eu juntei cada moeda que o senhor me deu para me comprar uma hora do seu tempo e conversar contigo. Eu preciso conversar com o senhor do seu tempo. Então eu estou comprando um tempo para me conversar. Isso é fato real, não é historinha de carrochinha, isso foi fato real, isso aconteceu. Às vezes nós estamos ocupados com tantas coisas dessa vida, achando que é prioridade principal e às vezes é importante, mas não é tudo. E esquecemos das outras coisas que a gente precisa cuidar. Eu sei que trabalho é tudo, a gente precisa. Eu sei que botar o pão de cada dia na mesa é importante, mas não é tudo. Vida 2 não é só isso, família não é só isso. Você precisa tirar tempo para cuidar da sua família. Você precisa tirar tempo para observar como está a sua família, para aconselhar as pessoas que estão ao seu lado. E quem há incumbença maior, irmão? Eu, como sacerdote da minha família. E a minha esposa, como uma disjuntora, que vai estar do meu lado, somando comigo também. Finalizando a última. Desenvolva, cuide-se. Vou achar aqui um momento, tá? Para a gente finalizar. As decisões precisam ser tomadas em conjunto. Lá na sua casa, há isso? Top, né? Lá quando você recebe o varão e a varoa, vocês somam as contas, pega o dinheiro, ajunta e paga as contas, cada um paga uma conta, junta, vamos pagar as contas, e o que sobrou a gente vai ver o que faz depois, né? A gente vai fazer um depósitozinho no banco, entendeu? Para guardar todo mês, nem que seja R$50, entendeu? Para a gente juntar. As decisões lá na sua casa são tomadas em conjunto. Ou você é daquele que quando chega em casa, a mulher já tem comprado um guarda-roupa, você chega lá e fala: que é isso aqui? Guarda-roupa, comprei o guarda-roupa. Quem vai pagar é tu. Aí eu não começou a comigo, pai, começa a abrir. Andou na coisa. E vice-versa. Ele lá, o marido já comprou, entendeu? Algo que ele achou legal, né? A mulher disse: e tu comprou isso aí? Foi quanto foi isso? Foi 2.000, 3.000. E tu não falou nada para mim, não. Isso não é família, irmão. Isso não é família. Não há unidade, não há concordância. Todo mundo vai vivendo e fazendo o que quer. E eu sempre costumo dizer assim: você não está, eu e você, estamos dispostos a viver em unidade. Se você não estiver disposto a dizer: na minha vida, na minha família, é nós e não eu, você não estava preparado para casar. Você cometeu um erro, mas agora é. Agora tem que segurar a rodinha do pote,
conhecer meu pai e levar até o final, e mudar, e ajustar. Mas as decisões são tomadas em conjunto. Individualismo não faz parte de família. Cada um faz tudo por si. Daqui a pouco está lá o pai pagando as contas do filho. Daqui a pouco está lá a mãe pagando as contas dos filhos, porque os filhos vão comprando que vem na telha e depois pai, não tem dinheiro aí para me ajudar. Fiz uma compra ali, não tem dinheiro não. Mãe, me dá dinheiro aí, porque não ajuda. Daqui a pouco, esposo, eu fiz uma conta e não tenho como pagar. E agora? Vai me ajuda? Eu disse, eu não mandei fazer essa conta. Aí começa a ajuda. Tudo quando se faz dentro desses princípios básicos que eu estou passando para você, que são muitos mais, não tenho tempo para dizer isso, para falar mais, a gente evita problemas, a gente evita atrito, a gente evita contenda, a gente evita desavença, a gente evita um monte de coisa, mas a gente insiste mesmo em continuar nessas coisas. Estamos ouvindo os conselhos, estamos recebendo orientação, entendeu? Mas a gente não quer mudar, a gente entra aqui, sai aqui, a gente não muda nada, a gente não se esforça, a gente não quer mudança, a gente quer viver assim. E as coisas quebrando, depois a gente chora, entra em aflição, entra em depressão, entra em angústia. Não aguento mais, não tem como aguentar, não tem como viver uma coisa dessa, irmão. Não dá. Tem que haver mudança em nossa vida. Vamos estar de pé. Tem que haver ajuste. Então faça do seu lar um pedacinho do céu. Comece a ajustar. Esposo, qual é o seu defeito, meu filho? Vamos melhorar. Ei, mulher, esposa, qual é o seu defeito, minha filha? Vamos melhorar. Ei, filhos, olha o defeito de vocês têm que honrar pai e mãe, tem que respeitar, tem que ouvir os limites, tem que ouvir não é não. Não é mais ou menos. Não, eu fiz. O senhor disse não, mas eu fiz. Mas não disse não. Mas eu achei que a gente podia, eu achei que isso lá era esqueci. Não é não. Quando eu quebro esses princípios como filho, entendeu? Recai sobre mim preço. Quando você desobedece pai e mãe, pode esperar que o chicote venha de cima para baixo. Mas depois, eu estou passando por chicote. Eu não esperava ele aí. Eu não esperava estar passando chicote. Venha de Deus. Porque a gente às vezes não honra pai e mãe. Para os mais antigos aqui, eu já disse. Parece loucura se eu vou dizer que os novatos vocês vão estranhar isso, tá? Eu sei que vocês vão estranhar. Mas eu nunca respondi minha mãe. Eu nunca respondi meu pai. Toda a minha vida. Ela sabe disso. Um dia que eu respondi uma coisa, ela não largou o barco. Eu já era responsável, já estava junto. E um dia ela chegou, ela estava vivendo um momento difícil, eu trabalhava, e aí ela chegou, eu cheguei com a pena, ela disse, o que você quer comer hoje aí? Que carne? Aí eu digo, mãe, o que tiver não tem problema não, só tem ovo. Eu disse, mãe, ovo de novo? Só isso, irmão. Ela guardou até a partida dela. Ela disse que eu respondi ela porque eu disse que não queria, eu decidi, deixei ela decidir. Ela disse que eu aí ovo de novo. Ela disse que eu respondi ela porque eu não aceitei ela fazer o ovo comigo com ele. E ela falava isso falou isso para papai, falava para toda mulher, meu pretinho, que ela chamava de pretinho, me respondeu, disse que não queria comer a carne que tinha na geladeira não, só se fosse, não queria comer o ovo que tinha na geladeira não, só comia se fosse a carne que ele trouxe na feira. Mas eu me respondi, eu respondei, no sentido de dizer, não, fala outra coisa aí para gente ver. Feche seus olhos. Honre. Eu tenho vivido, irmão, tudo aquilo que eu fui para os meus pais. Eu tenho vivido honras até hoje. Eu sou um homem feliz na terra, junto com a minha família. Nada nos falta. Da saúde aquilo que eu preciso. Tem contato. Porque Deus tem me honrado. Ou seja, aquilo que eu faço, eu estou recebendo de Deus. As bênçãos de Deus. Falando isso para os filhos agora. Honre seus pais. Se quiserem viver uma vida feliz e honrada, querem receber, construir uma família abençoada, honre seus pais, honre seus pais. Mas eles são chatos, eles não são exemplo. Honre seus pais, porque isso tem presente e recompensa de Deus. Diga assim, Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado pela tua mesa que nós participamos da Santa Ceia.
Obrigado, Senhor, pelos teus conselhos, tuas orientações, Pai, para a nossa vida. Senhor, nos ajuda a aplicá-los. Nos ajuda, Senhor, a termos a capacidade de melhorarmos, a lutarmos com nós mesmos, nossos conceitos e valores que às vezes não condiz com a realidade e que machucamos às vezes pessoas por nossas atitudes e que decepcionamos pessoas que estão em nossa volta pelas nossas atitudes. Pai, diga assim: Pai, me ajuda a melhorar, me ajuda, Senhor, a me desfazer desses hábitos que não agrada, que não agrega, que não soma, mas que só causa tristeza, enfado, cansaço, decepções. Deus, me ajuda. Só Deus pode fazer isso mediante a minha permissão e a sua permissão. Pai, eu abençoo os teus filhos, cada família que está aqui, Senhor. Eu declaro as bênçãos sobre os lares, sobre as famílias, sobre os pais, ó Deus, sobre os filhos, ó Deus. Que as nossas famílias sejam um pedacinho do céu, que a nossa família seja um lugar harmônico, de amor, de respeito, de honra. Que o nosso lar, ó Deus, seja a representação daquilo que nos espera na eternidade, Senhor. Mas é eu e você que vamos construir isso. É eu e você que vamos construir isso. O nosso lar como um lugar de bênção, de tranquilidade, de amor e de respeito. Um lugar que quando você sair do seu trabalho e que final um dia de labuta, você vai chegar num lugar que vão lhe tratar com amor, que vão lhe receber com amor, que vão ajudar você, que vão estar lá para agregar e lhe abraçar e lhe acolher. E não lá que quando fim um dia de trabalho você diz: misericórdia, eu tenho que voltar para casa de novo, eu já estou pensando o que está esperando lá. Meu Deus, eu já imagino, irmão, isso é inferno. Isso é inferno. Assim nós te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, que todos digamos amém. Saia daqui nesta noite, Deus abençoe a vocês, refletindo, meditando em nome de Jesus. Graça e paz para todos. Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Amém, Senhor. Amém. Eu estava aqui, né? Aos nossos visitantes, muito obrigado. Tá? Vamos sempre, tá? Amém? A nossa liderança, se aproxime dos visitantes, converse, né? Eu procuro falar com essas pessoas, né? Amém? Em nome de Jesus.